Olá, seja bem-vindo ao Profecias.net. O tema deste tópico do glossário é Método Histórico Gramatical. O que é o método histórico gramatical? Assim como o método histórico crítico, se você não assistiu ainda, convido a assistir primeiro que esse, o método histórico gramatical também é uma ferramenta para se fazer exegese. Lembrando, como já comentei no método histórico crítico, a hermenêutica estuda a parte teórica da interpretação e a exegese lida com a prática da interpretação, segundo os conceitos que foram definidos pela hermenêutica. Dito isto, vamos ao significado. O método histórico-gramatical ele procura entender o significado dos dados bíblicos, empregando metodologias extraídas da própria Bíblia. Para isso, usa pressupostos totalmente diferentes do método histórico-crítico. Quando surgiu o método histórico-gramatical? Este método ele remonta à escola de interpretação da Antioquia, lá no século IV. No entanto, é renovado no período da Reforma do século XVI. Então, ele ganha essa ênfase na época da Reforma, com reformistas Lutero, Calvino, Zwinglio e outros que deram ênfase aos aspectos histórico e gramatical. Portanto, observe que eles privilegiam os aspectos da história e da gramática. Isso é importante guardar na memória. Qual que é o objetivo deste método? Primeiramente, quero destacar que seu objetivo é descobrir o correto significado do texto, observando de forma simples o uso das palavras com base em seu contexto histórico e análise dos elementos gramaticais, conforme já vimos. Assim, a ideia é deixar que o autor fale. É conhecido esse método por deixar o autor dizer o que ele quer dizer e não forçar o texto a aceitar uma interpretação pessoal do crítico. Outro aspecto importante é que, acima de tudo, trata-se de uma tentativa para chegar ao correto significado do que Deus pretendia comunicar. Ainda que o autor humano, ou seus contemporâneos da época, não tenham compreendido naquele momento. Isso é importante. O autor, por exemplo, no caso de Daniel, ele mesmo não compreendeu. O objetivo deste método é que conheçamos a vontade de Deus, independente se o autor compreendeu no momento ou não. Vemos que o mais importante então é descobrir a vontade de Deus para o ser humano, de todas as épocas, o que evidencia a existência de uma verdade absoluta universal. Quais são os pressupostos do método histórico-gramatical? Essa é a parte mais importante que destaquei nessa análise. Preste atenção nos vários pressupostos, depois compare com o método histórico-crítico. O primeiro deles, a Bíblia é a palavra de Deus. Quem usa o método histórico-gramatical já vem com esse pressuposto. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a norma máxima em relação ao conteúdo e método de interpretação. Observe o que diz lá em Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então, o analista ele já vai ao texto com esse conceito. O conceito de que já vamos à palavra segundo a própria palavra, à lei e ao testemunho dado na própria palavra. Segundo pressuposto, toda a Escritura é inspirada. Não uma parte ou outra, mas toda a Escritura é inspirada e estabelece os elementos educativos e habilidades para os servos de Deus. Isso está descrito lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo de Deus é que não deixemos escapar nenhuma parte, toda ela serve
para preparar o seu servo e o habilita para o seu trabalho aqui na terra. Outro pressuposto, a Bíblia não se sujeita a normas externas. Ela não apresenta, com isso, erros advindos, da revelação direta de Deus. Da parte de Deus não veio nenhum erro. E também não está sujeito à crítica. Esse é um pressuposto do método histórico-gramatical, não do método histórico-crítico. Observe, aqui a Bíblia, a palavra de Deus, não está sujeito à crítica. No entanto, pode conter erros provenientes das cópias e das traduções. Frisando, das cópias e das traduções. Os dados bíblicos apresentados na forma original têm aceitação literal. Esses não se sujeitam às normas externas que determinem sua veracidade ou validade. Observe o que diz lá em Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, Deus é o autor de tudo, Ele é que fez tudo. Não há uma norma externa. A norma advém do próprio autor, originador da palavra. E em João 10, 34 a 35, Jesus disse: Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, o texto continua, mas essa frase é mais importante. O próprio Jesus trazendo essa máxima, a Escritura não pode falhar. Ela não se sujeita a nenhuma norma porque ela já veio perfeita do autor original, que é Deus. Neste pressuposto, vemos a aceitação da intervenção divina na história. Não existe aqui uma correlação de causa e efeitos naturais, como ocorre no método histórico-crítico. Aqui, ao contrário, aceita os milagres bíblicos e a intervenção divina na história. Como diz Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O autor de Hebreus aqui deixando bem claro, Deus falando de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, antigamente, atualmente, ele fala através da história. Também há a unidade do pensamento bíblico. Aqui não se considera o usuário como um cientista da religião. Parte-se do pressuposto que Deus é quem inspirou o autor humano. Portanto, a Bíblia é construída num só pensamento do autor original, que é Deus. Isso muda tudo, porque desta forma, o autor ou leitor humano pode comparar a Escritura com a própria Escritura para se chegar à doutrina bíblica. Lá em Lucas 24, 27, o evangelista escreve: E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus, a caminho de Emaús, diante daqueles dois de seus discípulos, ele mostra, detalhando parte dos escritos do Velho Testamento, no caso, de Moisés, dos profetas, e mostrando que há uma unidade no pensamento bíblico. E em 1 Coríntios 2, 13, 14 e 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, conhecemos o pensamento de Cristo. Mais um verso de Paulo aqui na carta aos Coríntios, mostrando que essa unidade do pensamento bíblico, ela vem pelo Espírito, que confere essas coisas que são espirituais, mostrando a diferença do pensamento quando não é pelo Espírito, que é loucura para o entendimento humano,
porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente dentro dessa unidade de pensamento. E por fim, há uma conclusão aqui de que a mente do Senhor é essa sim que pode instruir. E aquele que procura já vai à palavra e aceitando esta revelação unitária vinda da mente do Senhor, pode dizer como Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Continuando, Deus fala através dos tempos. Este pressuposto é importante porque mostra o texto como uma revelação divina, não defendendo a evolução histórica do texto, como o método histórico crítico, de forma a aceitar a mudança de significado através dos tempos. Tá? O entendimento aqui é de que não há diferença no significado do texto entre o original e o intérprete final. Não há uma alteração nesse transporte. O que ocorre é a possibilidade de aplicação para os nossos dias das verdades reveladas no contexto original do autor e leitor. Então, nessa passagem do original para o intérprete final, não há aqui mudança, mas sim a possibilidade de aplicação no sentido para os dias atuais. A aplicação transcende o ambiente cultural. Dessa forma, o método histórico-gramatical acredita na natureza atemporal da Bíblia, porém, aqui no sentido de que a mensagem como verdade eterna se aplica a todas as épocas e transcende o ambiente cultural. Deus, portanto, fala pelo profeta em um contexto e cultura própria, porém se aplica a todos os tempos. Aqui é para salientar, a revelação não depende da cultura, embora ela seja importante. Estágios do método histórico-gramatical. O analista aqui, primeiro ele observa, tentando compreender o que o texto diz. Depois ele parte para a interpretação, para saber o que quer dizer o texto. E por fim, para a aplicação, que é o que o texto quer dizer para nós em nossos dias. Quais são os procedimentos básicos usados no método histórico-gramatical? Bom, sem julgamento da palavra. Esse método faz análise do manuscrito, mas não critica. Aceita o texto como verdadeiro, mas não o disseca, com críticas, com aspectos de juízo da palavra, com conjecturas ou hipóteses comuns usados lá no método histórico crítico. O usuário aqui vai à palavra, procurando compreendê-la e aproveitar o seu significado para a aplicação para os nossos dias, mas sem uma crítica à originalidade vinda de Deus. Com relação às ferramentas, entre os dois métodos que eu estou comparando, são de uso comum. Praticamente os dois métodos usam as mesmas ferramentas, que são as ferramentas literárias, linguísticas, históricas, culturais, geográficas e teológicas da escrita. Todos esses elementos servem de base. Para isso, usam as línguas originais, observando então as regras gramaticais e semânticas. Chego às considerações finais, fazendo aqui mostrando uma síntese com correlação, que é o trabalho final de um analista usuário do método histórico-gramatical é uma síntese com um resumo das descobertas e os resultados de seus estudos. Um bom trabalho faz uma correlação entre as descobertas, em seguida atualiza o significado para os nossos dias e, finalmente, procura aplicar o significado para a sua vida, tanto do analista como também a vida de seus ouvintes. E, com isso, ele traz um acervo muito importante para a análise. O resultado deste trabalho produz um amplo material teológico para todos nós. Isso ocorre devido aos pressupostos usados no método histórico-gramatical, que sustentam a base das doutrinas cristãs que são defendidas neste método. Por fim, gostaria de enfatizar a vantagem para todos que os materiais produzidos pelo método histórico-gramatical trazem para todos aqueles que são interessados no minucioso estudo das Escrituras Sagradas, para a sua interpretação e também para a sua vida devocional. Que Deus o ajude a crescer sempre no conhecimento. Até a próxima.